Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo e hoje é pra gente falar um pouquinho sobre uma rotina de emagrecimento, tá? Que me ajudou muito. E a ideia é trazer para vocês uma visão de como esse processo pode ser facilitado quando a gente se prepara, né? Para que não só melhoremos o nosso corpo através, claro, do emagrecimento, né? Mas dando aí ferramentas e te mostrando caminhos, né, para que você possa melhorar cada dia mais, tá? E alavancar aí os melhores resultados dos que eu já tive até aqui, beleza? Vou mostrar para vocês uma rotina, tá, que me favoreceu muito, mas muito mesmo quando eu estive nos meus piores momentos, lá em 2018, tá? Então, se liguem aí. Quem me acompanha aqui, né, de lá de 2018 para cá, sabe o quanto foi difícil essa mudança e como eu me portei de lá para cá. Primeiro grande passo é você entender que você precisa mudar. Senão, seria muito difícil, por exemplo, no meu caso, estabelecer saúde. Tá? Isso era fato. Então, mudar as escolhas. Foi aí que eu comecei a usar todo o conhecimento que eu já tinha, que eu usava com os meus alunos, passei a usar a meu favor. Até porque, até então, eu pregava muito, mas não fazia tudo que era para ser feito. Eu era viciado em Coca-Cola, por exemplo. Daí para mais, tá? Então, vamos ao que me ajudou, que é a melhor parte aí desse processo. Então, galera, vamos começar pela manhã, tá? Primeira coisa que eu já fazia pela manhã, né? E que eu ainda faço, que é o que eu chamo do meu despertar da manhã, tá? O despertar saudável, que consiste em realizar as minhas primeiras tarefas, as minhas primeiras atividades do dia, que começa ali com o meu primeiro momento de silêncio, de oração, depois as afirmações, visualizações, um momento ali de gratidão e uma leitura leve, né? E depois 6 minutos de exercício, que é o que eu prometo a vocês, que eu garanto para vocês que a partir de fevereiro eu vou estar aqui às manhãs fazendo, né, esse momento, né, de exercício, tá? Então depois, cara, desse primeiro momento que eu tinha ali, né, de introspecção, de olhar para dentro de mim, fazer todo esse processo de vivência e autocuidado, né, e revisar tudo que eu tinha que fazer para o dia. Então, calma aí, que já já eu vou explicar para você como isso funciona. Essas anotações, elas sempre são feitas na noite anterior, tá? O que eu chamo aí, eu costumo chamar de higiene do sono, que muita gente também. Que nada mais é do que você avisar o seu corpo, né, que você está na hora de dormir. Então você vai reduzindo a marcha, vai mostrando para ele que a noite chegou. Para que isso? Para você ter uma noite de sono mais tranquila, para você realmente dormir, para realmente ser restaurado para o dia seguinte, tá? Principal, nunca desvie do seu foco. Nunca inverta a ordem, né, que foi criada. Porque esse mecanismo, ele vai levar você a lugares que você jamais passou antes, beleza? Então, se você precisa de mudanças, né, e grandes resultados, eu já aviso você. Apenas pense sobre o que eu estou te falando e coloque no seu dia, tá? O que melhor couber nesse momento. Não vai fazer... mas não tenta colocar tudo de uma vez só, não, tá? Vai começando, vai inserindo uma coisa a cada semana, uma coisa de cada vez, para você conseguir realizar todas elas, né, de forma tranquila e não se frustrar caso você não consiga fazer, não consiga realizar aquilo que você está se propondo, tá? Lembra, devagar, gente, sempre devagar. Devagar você vai conseguir, né, alcançar aí e galgar melhores resultados. Então, muita calma, tá bom? E aí, galera, após essa primeira parte, né, a vida começa normalmente. E aí o interessante nesse guia, tá, é que você pode utilizar, por exemplo, o seu celular como seu aliado, né, nessa caminhada aí. Coloca sempre lembretes, principalmente que você precisa comer, tá, e na hora certa, tá, e assim, principalmente nesse início, por favor, não pule refeições, tá, essa é uma das maiores dúvidas, um dos piores erros que acontece, tá? É pular refeições. Por quê? Né? Porque na sua próxima refeição você com certeza virá com mais fome e isso vai fazer com que sua vontade, principalmente de comer, aumente.
E, juntamente com isso, vem a vontade de comer besteira, né? Então, assim, a gente sabe que ela vem em grande quantidade aí pra gente, né? Então, beba bastante água. De forma geral, a água, ela transforma, né, e se transforma em uma grande aliada nesse processo. Porque ela mantém o corpo hidratado, e isso gasta mais calorias durante o seu dia, tá? Te deixa mais disposto, te deixa mais ativo, e com isso, você vai ter menos fome, né, nos intervalos aí de uma refeição a outra. Abuse dos líquidos em geral, tá bom? Toma bastante chá, regule, tá, o consumo de café e isotônicos, tá? E sempre prefira água a qualquer outro, tá? Comer frutas que tenham bastante água, como por exemplo melancia, mamão, abacaxi, né, melão, por exemplo. Isso vai ajudar a você ficar mais hidratado, tá? E com o organismo sempre atuando de forma a facilitar o seu processo de emagrecimento, tá certo? Outra dica que eu sempre dou é ter sempre em mãos os seus lanchinhos, tá? Lanchinhos e snacks. Isso por quê? Porque quando bate aquela fome repentina, né? A última coisa que vai aparecer na sua frente são comidas que vão fazer aí parte do seu planejamento. Isso é fato, tá? Então, assim, isso vai fazer com que você fuja da sua dieta, fuja do seu caminho rumo ao seu sucesso no seu emagrecimento. Então, isso é importantíssimo, tá? Esses lanches, esses snacks, eles estão aí distribuídos ao longo do dia, né? Podendo chegar aí a 4 ou a 5 lanches, de acordo com o que foi prescrito para você ou de acordo com aquilo que você está estabelecendo. Então, assim, perceba a importância dessa pequena refeição, né? E ela faz toda a diferença, galera. Toda a diferença no seu resultado final. Pode acreditar, eu já passei pelo processo, eu sei como é que é. E o almoço, ele é uma das refeições principais, tá? É uma das partes mais fatais, principalmente para quem não leva a sua marmitinha, tá? Que, diga-se de passagem, seria o mais certo a se fazer. O mais certo. Por quê? Porque geralmente, de novo, a ideia é comer de forma mais rápida, não é mesmo? Então, assim, eu quero comer, vou lá e como. E geralmente as minhas escolhas não são as melhores. E aí, dica para quem come fora de casa, né? Para quem come fora de casa e geralmente em self-service, né? Primeiro, dê uma volta no buffet todinho, visualiza, né, o que momentaneamente você vai comer, né? Geralmente, a variedade de comida, ela é muito grande, né? E sempre tem a parte de saladas, frutas, vegetais, tá? E legumes. Mesmo esses alimentos, a não ser as hortaliças, claro, elas devem ser consumidas com moderação, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, atenha-se àquilo que você está disposto a fazer, aquilo que você está disposto a realizar no seu emagrecimento, né? De forma que nunca mais você volte a ter o mesmo peso que você tinha antes, né? Que hoje está te incomodando. Então, em um prato, vamos falar aqui sobre o prato, né? O prato, para ser saudável, bem aceito, para quem quer se manter saudável, né? No peso, deve conter, por exemplo, uma salada à vontade, né? 50% ali, 2 proteínas, uma animal e uma vegetal, sendo 25% cada uma. Vamos lá, de carboidrato, de preferência leve, integral, de baixo índice glicêmico. Tá? E aí, esse aí seria a composição ideal para o seu prato, que é o que geralmente acontece, né? Então, assim, o que acontece na verdade, né? A gente inverte as proporções, né? Ou até mesmo a gente não tem essa composição no nosso prato. E o que dificulta ainda mais esse processo. A gente sabe que quanto mais a gente come, mais a gente vai querer comer, porque isso é um processo fisiológico natural do corpo. Quanto mais a gente dá, mais ele vai querer. Então a gente precisa inibir, né, esse hormônio aí da comida, né? Esse hormônio que faz com que a gente coma ainda mais um pouquinho. E aí eu vou te dar mais uma sugestão nessa rotina, que é sempre escovar os dentes depois das refeições. Por quê? Além de ser saudável, né? Ser higiênico, claro. Você dá a entender ao seu cérebro que aquela refeição ela já acabou. E que daquele momento em diante, né? Você vai estar esperando a próxima refeição. Então, na hora você desliga aquela chave e já vai, cara, a refeição, o lanche vem em seguida. Então, outra dica desse roteiro é nunca ficar com fome, tá? E essa parte ela é bastante delicada, porque eu vou te explicar.
quando a gente está em dieta, né, estamos sempre com fome. Ou pelo menos, né, achamos que estamos. Então, assim, se está com dúvida, escova os dentes, espera um pouquinho, né, para saber se realmente aquela fome ela está presente mesmo, ou se essa fome pode ser apenas uma fome emocional, tá bom? Se depois de uns 5 minutos, 10 minutinhos ela persistir, você toma uma aguinha, espera mais um pouquinho, mais uns 5 minutos, né? Se ainda assim, aí ela persistir, aí você encara mais uma porçãozinha pequena, né? Para complementar e se satisfazer. E de preferência, na verdade, dê preferência às saladas, legumes, carnes magras. Isso vai fazer com que você comece a entrar nessa engrenagem aí. Porque a fome ela pode ser emocional, simplesmente porque você come mais, você olha aquele volume. A gente come muito mais com os olhos do que, né? Com o corpo mesmo, com a bolsa, com a ingestão. Porque depois que ela passa da boca, né, ela cai para cá, ela perde todos os sentidos. Se você já esqueceu, o seu cérebro ele quer comer, quer mastigar e tudo, porque você está comendo com o olho, beleza? Essa é mais uma dica aí para vocês. Vamos lá, galera. Lembrando, tá, que sua dieta ela deve estar adequada aos seus objetivos, né? E suas quantidades elas devem ser dadas por um nutricionista ou por um nutrólogo, né? Que são as pessoas, são os especialistas, né? Responsáveis aí por essa área, certinho? Como a parte final, né, do roteiro, é sempre essencial se preparar para o dia seguinte, tá? E essa preparação ela leva tempo, né? Mas vai te fazer ganhar tempo no dia seguinte, né? Além da qualidade que a sua rotina vai ter, tá? Tanto na alimentação, que é a organização aí dos lanches, né? A organização do seu almoço, sua marmitinha, quanto na prática do movimento, né? Cara, agenda e reserva um horário do seu dia, tá? É sempre bom já deixar tudo certinho. Por quê? Porque no dia seguinte, para você não evitar estresse, né? Para que você não saia dos trilhos, né? Com aquilo com os imprevistos que possam acontecer. Que sempre acontece e acaba te sabotando, principalmente nesse processo, né? E com isso, né, a gente não consegue obter resultados esperados, tá bom? Isso é muito tranquilo, galera. Quanto na lista dos afazeres, é sempre bom separá-los, lembra do vídeo anterior? O que é urgente? O que é importante? O que é circunstancial? Para que você, primeiro, não se frustre com o que você não conseguir fazer e terminar. Beleza? E segundo, para você ganhar força naquelas tarefas que você programou, né, e que você terminou. Olha que legal. Então, nessa questão específica, tá? Sempre achamos que o dia não tem mais de 24 horas. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que o dia é muito curto, é muita coisa para fazer, né? Mas isso tudo é apenas uma questão de organização. Você se organizou, você vai ter tempo para tudo. E é assim, nessa preparação, tá? Também é bom separarmos um momento para uma leitura leve e sem pretensões, tá? Apenas para relaxar a mente. Livros do tipo contos de fadas, romances, tá? Aventuras, né? Nada que te estresse ou vai fazer com que você lembre da sua rotina diária, ok? Tome um belo banho, relaxe e busque diminuir as luzes do quarto, né? Dê sua última olhada no celular ali, depois disso é um momento de agradecimento. Então a gratidão, a gente sabe que é um dos melhores sentimentos, né, que a vida pode aí nos dar. Então, agradeça pela vida, pelos momentos que você viveu naquele dia, pelos aprendizados, né, pelos momentos que você teve muita alegria, pelos momentos que você teve dificuldades, porque tudo isso faz parte do processo de crescimento. Beleza? Então, assim, ó, faça suas orações e descanse. Porque, assim, o próximo dia tá aí. O próximo dia já tá logo aí. E com isso eu espero ter ajudado vocês, né, nessa rotina de emagrecimento. Ela me ajudou muito e me fez entender muitas coisas que me faziam sempre fracassar, sempre voltar a estar onde eu estava. E como eu quis mudar, eu resolvi compartilhar, né, nesse vídeo aqui com vocês o que eu fiz e acredito que vai ajudar muitos de vocês aí nesse processo, tá? Vamos nessa, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, enviar aí para os seus amigos, que isso é um assunto, galera, sensacional, é uma rotina que
eu tenho nos meus programas que eu vendo. Então, assim, eu fiz um vídeo bem tranquilo, bem calmo aí para você poder entender tudo isso. E antes de pensar em emagrecimento, a gente deveria pensar no que realmente causou esse processo de inatividade, né? De procrastinação, falta de zelo comigo mesmo, tá? Minha alimentação, né? Meus momentos com os meus filhos, esposa, o marido, né? Minha vida profissional. Então, assim, pensando assim, você vai entender, né, o que todo esse roteiro, né, vai entender todo o roteiro, para que amanhã você possa olhar e sentir-se orgulhoso, tá, de onde você saiu e para onde você chegou, para onde você pode ir. Né? Aproveite o aprendizado e sua vivência, tá? E assim, seja inspiração para outras pessoas, cara. Isso é importante, tá? Beleza? Grande abraço. Não esqueçam nunca que para você ter sucesso, você precisa trabalhar. E esse trabalho, ele precisa ser contínuo, precisa perseverar nele e você precisa acreditar que você vai conseguir. Beleza? E nunca se esqueça que o seu corpo é a sua academia. Vamos nessa.